Mas Deus, não tendo em conta o tempo da nossa ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Natureza divina. Minha maior alegria é o hino que vamos ouvir. Que o Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando. Amados ouvintes, é de autoria do apóstolo Paulo esta afirmação no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 30 e 31. Mas Deus, não tendo em conta
o tempo da nossa ignorância. Por que é dever nosso, como pregadores da palavra que somos, anunciar o Evangelho, até exercendo o ministério como fez Timóteo, através do apóstolo São Paulo, sendo aconselhado a pregar em todo o tempo, mesmo em tempos que fosse considerado fora de tempo. Mesmo assim, o Evangelho deveria ser anunciado. 2 Timóteo capítulo 4. Paulo estava aconselhando a Timóteo que pregasse o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. E o apóstolo São Paulo, então, tendo esta grande responsabilidade, sendo ele, por sinal, o primeiro apóstolo, considerado apóstolo aos gentios, mensageiro da primeira era aos gentios, a era de Éfeso, mostra exatamente isto aqui, que o julgamento determinado por Deus, em um dia determinado por Deus, já está marcado por Deus. Através de Jesus Cristo, é claro. Acontecerá, mas depois que não houver mais ninguém ignorante. O que é o ignorante? É aquele que ainda não tem conhecimento, que ainda não chegou ao conhecimento da verdade. Então esse tempo aí não é contado. Deus não conta o tempo da ignorância do homem. Mas a partir do momento que ele tem conhecimento, e é necessário que todos os homens tenham conhecimento. Após o conhecimento, então toma-se uma decisão. O que não seria justo julgar sem antes estabelecer uma lei como regra, um crivo, para que através dele o réu fosse julgado. É exatamente isto. A palavra de Deus é a regra, é o crivo pelo qual Deus julgará o mundo, pela qual Deus julgará o mundo. Mas é necessário que os homens, todos os homens, cheguem ao conhecimento, não sejam ignorantes acerca da palavra de Deus, porque Deus não vai contar o tempo da ignorância. Mas a partir do momento que todos os homens tiverem conhecimento, que esse evangelho for pregado, então chegará o dia determinado por Deus para que ele julgue esse mundo dos seus pecados. Agora é necessário nós que temos a grande convicção dada por Deus, da revelação da palavra, que anunciemos e aceitemos aquilo que anunciemos, como o verdadeiro evangelho que é, para que os homens não sejam pegos de surpresa, não sejam pegos desprevenidos, mas que eles possam voltar ao conhecimento, ou chegar ao conhecimento da verdade, da palavra de Deus. E é necessário nós entendermos que não é através da religião que o homem chegará ao conhecimento da palavra. A religião, ela é um atalho, veja só, que os homens criaram para levar outros homens a Deus da sua própria maneira. A palavra religião do latim, religio, quer dizer religar, restabelecer, reeleger o homem ao sagrado. E o homem veio criando religião da sua própria maneira, tentando
levar os homens a Deus ao seu ponto de vista, à sua maneira. E isso Deus não aceita. E convém nós agradarmos a Deus. Veja só, a religião, ela sempre tem buscado agradar homens. Homens. E não agradar a Deus. Infelizmente, é a realidade que nós convivemos com a religião. É agradar homens e não a Deus. E é necessário agradarmos a Deus e não aos homens. Nem sempre a palavra, ela vem para nos agradar, mas ela vem para agradar a Deus. E convém nós agradar a Deus ou aos homens. O apóstolo Pedro, diante do sinédrio, diante de um julgamento, em Atos capítulo 5, versículo 29, ele disse, ele juntamente com todos os apóstolos que estavam ali, ele disse, convém agradar a Deus e não aos homens. É claro que aqueles que interpretam a palavra, buscando um subterfúgio na sua interpretação, na sua hermenêutica, eles vão buscar, através da religião, termos isolados biblicamente, para satisfazer suas próprias convicções e anular o que realmente agrada a Deus. O que realmente agrada a Deus. Então veja só, aí está por que a teologia, por que a hermenêutica, a capacidade teológica de interpretar a Bíblia, ela vai na contramão da palavra. Me perdoe se você tem estudado isso. É claro, não é tudo que se ensina teologicamente que está errado. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, versículo 21, ele disse, examinai tudo, retende o bem. Tudo. Mas retenha só o bem. Mas veja só como a hermenêutica, ela trabalha na contramão, ela viaja na contramão da palavra de Deus. A hermenêutica, ela dá condição de interpretação àquele que a estuda. Vai na contramão da palavra. Porque a palavra, ela não é de particular interpretação. O próprio que disse, convém agradar a Deus e não aos homens, ele diz que a Bíblia, que a palavra, que a profecia não é de particular interpretação. 2 Pedro capítulo 1, versículo 20. E ainda tenhamos isso em primeiro lugar, no nosso conhecimento, deixando a nossa ignorância, que é a falta de conhecimento, e chegando ao conhecimento em primeiro lugar, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Então veja só. Então, o teólogo, para trazer uma diferenciação, porque ele tem que cumprir com a sua hermenêutica, diz, não, essa história de batizar em nome de Jesus Cristo é uma invenção de Pedro. E você sabe que Jesus mandou batizar foi no nome, né? Mas eles usam o título, eles não usam o nome. Foi no nome, Pai, Filho e Espírito Santo. Então convém mais agradar a Deus, que mandou batizar no nome. Título, eles batizam no título, eles não batizam no nome. Isso para satisfazer a hermenêutica, para satisfazer a interpretação. Mas eles pegam o próprio, que sem teologia, ao contrário, esse que estava agradando a Deus, ele estava desagradando o maior teólogo que existia nos seus dias, Gamaliel. Por isso que ele estava agradando a Deus. Paulo, que seria o sucessor de Gamaliel, do doutor Gamaliel, saduceu de renome, por que ele não disse, eu aprendi de Gamaliel que eu também ensinei?
Por que ele não disse, eu aprendi de Anás, de Caifás, o que eu também vos ensinei? Porque não convinha agradar homens. Esses já estavam agradando homens. Anás, Caifás, Gamaliel e outros nomes da história já estavam agradando homens. Já estavam agradando Sinédrio. Já estavam agradando Roma. Mas os apóstolos tinham que agradar Deus. Tinham que tirar os homens da ignorância e trazer o conhecimento da palavra de Deus. Por isso que o próprio Paulo disse, eu recebi do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, o que eu também ensinei. Aí vem Pedro, convém agradar a Deus e não a homens. Então veja só, essa história de eu tenho que agradar Deus, veja só, é história. Eu tenho que agradar a Deus batizando as pessoas no título Pai, Filho e Espírito Santo, porque foi Deus que mandou, e não agradar homens que batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, isso é como se houvessem 2 batismos na Bíblia. E em Efésios capítulo 4, versículo 13, diz que só há um batismo. Um só Senhor, um só Deus. Efésios 4. Começa lendo o preso do Senhor falando. Aquele que foi digno de exercer a vocação que ele tinha recebido do próprio Deus, que ele tinha sido chamado para desenvolver. Vocação essa que tinha vindo do próprio Deus. Ali estava Paulo falando preso do Senhor. E ele diz, andais pela vocação a quais sois dignos do vosso chamado. Não fique na ignorância. Chegue ao conhecimento da verdade. É um só Deus, um só Senhor, um só batismo. Uma só fé. Não há 2 batismos. O batismo de Atos 2, versículo 38, e inúmeras referências que se seguem. É o cumprimento do batismo instituído em São Mateus capítulo 28, versículo 19. Não tenha dúvida disso. Deus há de requerer desse mundo a sua palavra. E quando os homens deixarem de ser ignorantes acerca do conhecimento da palavra, todos chegarem ao conhecimento do que é verdade e do que não é verdade, então ele julgará o mundo dos seus pecados, por meio do próprio Jesus Cristo, varão que ele destinou e a este mesmo ressuscitou. Então, amados ouvintes, enquanto é tempo, faça o que está ao seu alcance. Aceite a palavra do Senhor Jesus Cristo. Aceite o conhecimento que Ele está te oferecendo. Aceite, sem dinheiro, sem preço. Saia dessas lojas evangélicas, dessas lojas religiosas, que estão vendendo cura divina, vendendo indulgências, obrigando as pessoas a um sacrifício, ainda cobrando valores monetários das pessoas. É as verdadeiras indulgências hoje. Só mudaram os títulos das lojas, mas o espírito são os mesmos. Esse espírito que veio trilhando, fazendo o rastro da serpente, que estava em Anás, estava em Caifás, estava em falsos apóstolos, em falsos discípulos, que Jesus apontou para eles, conhecendo o desejo do coração deles, que era crucificar Jesus Cristo, e disse, vocês têm por pai o diabo. São João capítulo 8, versículo 44. Pregando ali a semente da serpente. Ela tinha um rastro que ela tinha percorrido desde o Éden. Enganando. E ela continua hoje enganando as pessoas. Despregando aquilo que é verdade. Convencendo as pessoas para o erro. Para o engano. E esquecendo-se da verdade, esquecendo da palavra de Deus, deixando a palavra em segundo plano. E vão que vão. Querem a fina força excluir completamente o valor da palavra dentro do lar, o valor da palavra nas escolas, o valor da palavra nos púlpitos. Mas importa agradar a Deus ou aos homens? Que fique o recado da parte de Deus para nossos ouvintes em mais esta ocasião.
Desejamos de todo o nosso coração que o Senhor Jesus Cristo continue te abençoando, continue te ajudando, continue te esclarecendo, porque o dia do juízo, o qual já está determinado por Deus, está às portas. Não sou eu que estou falando. Repito, Atos capítulo 17, versículos 30 e 31. Mas Deus, repetindo, mas Deus, não tendo em conta o tempo da nossa ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Foi a pregação de Pedro, Atos 2, versículo 37 e 38. Arrependei-vos! Arrependei-vos! Eles sabiam que tinha algo mais, porque eles tinham recebido o Espírito Santo. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ele não nega o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. É a evidência de quem tem o Espírito Santo. E se ainda não tem o Espírito Santo, ao ser batizado em nome de Jesus Cristo, ele receberá o Espírito Santo. Ele pode falar em línguas como nunca pode ter falado em línguas. Ele pode ter esse precioso dom, o que é plausível. Mas a evidência do falar em línguas, ou seja, a evidência do Espírito Santo não é o falar em línguas. A evidência do Espírito Santo é obedecer à palavra de Deus. Isso é indiscutível. Atos capítulo 5, versículo 32. Pedro e os apóstolos que estavam com ele. Nós somos testemunhas acerca dessa palavra. Foi o Pedro, o mesmo Pedro que estava lá no cenáculo, viu? É o mesmo Pedro de Atos 2. Nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e. Veja só a conjunção. Nós e o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. No nome do Senhor Jesus Cristo. Deus continue te abençoando. Amados ouvintes, volte a nos ouvir amanhã, se o Senhor nos permitir. Nossa programação vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 20h30. Se desejar estar conosco no Tabernáculo da Fé, onde pregamos a palavra original, fica localizado na Travessa Luiz Coutinho, número 990, no bairro Brasília. Travessa Luiz Coutinho, número 990, no bairro Brasília. Os nossos cultos acontecem aos domingos, às 8 horas, domingo, quarta e sexta, às 18h30. Domingo às 8 horas, domingo, pregação da palavra, quarta-feira, culto de oração e sexta-feira, culto de pregação da palavra, a partir das 18h30. E o nosso telefone para contato é prefixo 93 99207 3704. 99207 3704. Vamos ficar ouvindo o último hino, Novo Dia, com a irmã Denise. Deus dê uma boa noite no nome do Senhor Jesus Cristo a cada um de nós. Dissipar, poderoso, onipotente, para sempre
terra jamais cessará o seu sol. Salvos para sempre haveremos